Olá, sou o psicólogo Novaes. Estamos aqui no canal da Psicologia, que fala sobre a psicologia e tenta desenvolver esta ciência, propagando o conhecimento a todos que tenham acesso à internet, como compromisso social de divulgar a ciência, e promover a qualidade de vida, de vocês que estão assistindo e têm interesse. Falaremos ainda sobre o novo inconsciente e a abordagem filosófica das quais eles sofrem influência e ambientalizando, contextualizando o surgimento do novo inconsciente. Primeiramente vamos falar sobre a época onde surgiu a concepção de inconsciente formada pelo Freud. Freud alegava que a revolução de pensamento do homem que estava passando estava se quebrando, um grande narcisismo do homem ali do final do século XIX, início do século XX. A sociedade tinha passado por 3 grandes revoluções. A dele, no caso, seria esta, a de tirar a hegemonia da consciência, falar que existia algo que não estava sobre o domínio da consciência que influenciava o comportamento. A primeira revolução seria o geocentrismo, onde foi quebrada aquela visão que a Terra era o centro do universo. Isso fez com que ocorresse uma grande crise no pensamento. Houve uma mudança de ponto de vista. A Terra passou a ser apenas um planeta periférico que orbita uma estrela de uma galáxia também periférica. E nós também podemos pensar num outro tipo de revolução do pensamento que também quebra esse narcisismo, que foi a do antropocentrismo, onde ali a gente pode pensar bem na teoria evolucionista do Darwin, onde não mais coloca o homem como sendo a expressão aqui de Deus, dando todo aquele cunho religioso a Deus, e agora o homem começa a se ver como uma espécie, mais uma das espécies que foi evoluindo conforme a seleção natural, onde foi se moldando comportamentos e foi se preservando os mais aptos. E agora vem o Freud com a teoria do inconsciente, de onde quebra mais uma vez a hegemonia nesse pensamento que era preponderante da época. Agora o homem já não habitava mais o centro do universo, nem era o principal ser, era apenas uma espécie, e agora também não era senhor dos seus próprios atos, porque agora ele define de uma outra forma, que se estudando o inconsciente é que se pode realmente ver o que se causa o comportamento, como se determina. Esse homem racional é quebrado, o homem racional pelos seus próprios atos é quebrado. Naquela época o pensamento principal, que influenciava a ciência era o positivismo, onde o que era observado, onde só podia ser estudado o comportamento observado. Acreditava que só se poderia explicar o mundo através da ciência, que tinha seus métodos específicos, onde a verificação empírica, através da quantificação, da repetição, balizado entre as ciências básicas, a matemática e a física, onde se dividiria um evento em partes e se estudaria aquela parte e poderia fazer leis generalizantes para toda, para tudo, que fosse estudado, e esquecia o que era metafísico. Era avaliado apenas o que estava dentro da matéria, como sendo a verdade absoluta, que era o que era perseguido, o que era utilizado como referência na psicologia comportamental, o behaviorismo da época. Mas vem o Freud e como uma crítica a esse homem racional, porque
o método que o positivismo utilizava era a introspecção, então acreditava-se que nada estava escondido da consciência, e conforme fosse feita a introspecção, se acharia a verdadeira causa do impulso de como se moveria o homem. Agora com Freud já não, Freud já fala disso. Nós podemos até utilizar a metáfora do iceberg do Freud para o novo inconsciente, mas não se acredita na mesma consequência. Por exemplo, o Freud acreditava que eram as pulsões, era uma energia, que precisava de uma descarga. Quando isso não acontecia, ela era sublimada. Se fosse de forma adequada, tranquilo, através das artes, através do trabalho. Agora, se fosse recalcada, ela precisava de vazão ainda, e por não conseguir ter vazão, ela se extravasava de outra forma, se deslocava, e através de representação apareciam os sintomas, as neuroses, até as psicoses. Essa era a concepção do Freud. Já para o novo inconsciente, nós vemos o corpo do homem como um grande caleidoscópio que capta pelos sentidos e vai interpretar, o cérebro funcionando como a máquina que vai interpretar, e o grande processamento mental que ocorre abaixo da consciência, uma pequena parte chega à consciência, e agora, saindo dessa crítica, que o Freud fez, existiu também a crítica do Pope, que ele fez com relação ao método positivista, tendo em vista, o Pope alega que os critérios também são metafísicos, porque a energia ela é mensurada através de aparelhos, então você também precisa utilizar de deduções. Você termina acreditando, tem que ter fé, porque você vai dividindo em partes, aí quando você chega no átomo, vamos para o núcleo, aí tem prótons, nêutrons, elétrons. Isso foi uma dedução que se imaginou que o átomo tem, isso é um modelo, começou com Bohr, com Rutherford, que foi se moldando o modelo de átomo. Então também, você tem que ter fé, vamos dizer assim, você tem que ter fé. E o Pope, ele vem quebrando isso aí, porque segundo ele não tem como se conhecer uma verdade absoluta, porque toda vez que se for avaliar algo, se fizer uma hipótese, utiliza-se a luz de uma teoria. Então isso já influenciaria, não seria possível decompor em partes para avaliar, porque já haveria a tendência. Então ele introduz de novo a metafísica, tendo em vista que através de deduções deduções lógicas, você pode fazer inferências sobre as variáveis independentes, e a própria fórmula que o Einstein fez, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Então, se a gente for falar um pouco dessa fórmula, então quer dizer que para aparecer a matéria, a energia tem que desacelerar um pouco, então apareceria a matéria. Então, onde está a energia? Você tem que acreditar, porque você não observa a energia. Por exemplo, a luz tem que ser captada, essa energia eletromagnética tem que ser captada pelas células da retina, o cone e os bastonetes, que dá essa nossa percepção da luz. E tudo isso acontece, é um processo. O novo inconsciente vai falar que isso é um processo, que só a visão, esse sentido, capta 10 milhões de bits. É muita coisa, então não tem como chegar tudo isso na consciência. Então ocorre um processamento inconsciente interno, e isso chega à consciência apenas já a interpretação, porque o simples abrir de um olho você já enxerga, você já pode enxergar, nisso são ativadas diferentes partes do cérebro que reconhecem a cor, reconhecem a forma, reconhecem se está em movimento, identificam aquilo com algo, como podemos conhecer o rosto de uma pessoa. Tudo isso vai ativando lugares no cérebro que em nível inconsciente funcionariam em paralelo,
pegaria esse funcionamento de várias partes do cérebro, responsáveis, por exemplo, para manter aquela memória ali. E o Pope vai falar criar um método quase oposto, que é o hipotético dedutivo, onde através da falsificação poderia-se averiguar a verdade, e a verdade ela já não é mais absoluta, a gente só pode chegar perto dela, e toda vez que é falsificado uma teoria que mais perto o cientista se chegou na verdade. Conciliando a isso, houve o surgimento na década de 30 da variável, do conceito de variável interveniente, Essa variável fala que nós podemos fazer inferência de processos internos que ocorrem dentro do organismo e não são observados diretamente, mas mensuráveis pelos seus efeitos que provocam nas variáveis dependentes. Isto faz uma grande revolução que abre o leque para o estudo das ciências cognitivas, que começam a fazer estudos sobre emoções, sobre pensamentos, que já são processos psicológicos que o positivismo não deixou sem estudo, porque ele acreditava que a mente era apenas, que o nosso corpo é apenas reativo, e agora essa nova ciência do cognitivista já fala que não, que um homem tem metas, um homem é diferente, não é assim. Ele fala, tem alguns critérios que nós teremos que abordar como norteando esta nova proposta de se ver o funcionamento da mente, porque até a década de 1980, quando se pensava em funcionamento da mente, já era associada à teoria do Freud, e agora nós temos uma visão mais abrangente, que busca conhecimento em várias áreas, porque foi deixado para trás isso. Enquanto a psicologia ficou presa ali, em psicanálise, na teoria centrada na pessoa, do Carl Rogers e do behaviorismo, até que aparecesse a quarta vertente, do cognitivismo, a psicologia cognitiva comportamental, que abordasse esse tipo de critério, que foi através dessas premissas, utilizando o método hipotético dedutivo, utilizando a variável interveniente, começou a desenvolver métodos de estudos cientificamente comprováveis e foi vencendo a resistência do mundo científico. Foi se criando um cenário onde se pôde desenvolver, visando que adota um conceito construtivista e interacionista na determinação do comportamento. Quem vai ser dos primeiros percursores disso vai ser o Jean Piaget, esse biólogo suíço. Naquela época onde ele começa a propor, era um embate filosófico muito grande ali, porque era ali a teoria evolucionista brigando com a religião, onde tinha esse grande embate, e a psicologia vai se utilizar, a aprendizagem vai dever muito a Piaget, quando nós falamos da epistemologia genética, onde ele conjectura de uma forma construtivista e interacionista da mente, que conforme nós vamos nos desenvolvendo e interagindo com o mundo, vai se formando pouco a pouco, e nós vamos nos adaptando e vamos conseguindo compreender melhor a realidade. Ele imagina que conforme nós nos deparemos com uma situação, ocorra um desequilíbrio interno, e através desse desequilíbrio a gente assimile aquela informação e se adapte frente àquilo que vai ser uma das premissas do novo inconsciente, que é nos propormos a uma meta, e ocorre a acomodação, que aí após isso sobrevém uma formação de um novo equilíbrio. E o Piaget vai imaginar que existe uma estrutura, então através disso vai deduzir que existe uma estrutura interna
no nosso cérebro lá, que ele vai, né, que vai chamar de um esquema. Isso vai ser a teoria dele de como é a mente. Ele vai dividir em 4 partes. A primeira vai ser a sensório-motora, que vai o estágio sensório-motor, do 0 aos 2 anos, onde os esquemas são formados através dos reflexos neurológicos básicos. A inteligência do ser vai se formando através disso. A criança precisa estar pegando, através desse reflexo vai começando a se formar a permanência do objeto, começando a se fazer as primeiras representações simbólicas. Isso apenas na prática, ela precisa realmente interagir. Aí o segundo estágio, o estágio pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, ocorre um aprimoramento da inteligência, ocorre a dissociação do pensamento, onde não precisa mais apenas através da ação, surge a representação simbólica. O pensamento começa a surgir através da linguagem, o pensamento é animista, o raciocínio transdutivo, característica egocêntrica da criança, e ela entra no período da moralidade. O próximo estágio ocorre um refinamento maior ainda da inteligência, que é o operatório concreto. O estágio operatório concreto vai dos 7 a 11 anos. Então, através de processos de assimilação e acomodação, né, e que assim vai se formando novos esquemas e novas formas de lidar com o meio, através da absorção do meio, através da ação, através da representação simbólica, a interação disso faz surgir o pensamento concreto. Este pensamento concreto é necessário que a criança tenha interagido com aquilo ou que ela já tenha passado por uma situação, ela ainda não consegue abstrair. Então ela precisa ter vivido aquilo ou conhecer o objeto para conseguir formar o seu pensamento. Apenas a partir dos 12 anos, com o período operatório formal, é que vai acontecer a formação de pensamento abstrato, onde ela vai poder utilizar a sua imaginação, não vai mais precisar ter tido o objeto concreto ou ter passado por uma situação para se poder formar o pensamento. É assim que ele deduz que seja a formação da mente do ser, né, do homem. Então, através dessa visão construtivista, né, interacionista do homem com o meio, ele tem o que é inato dele, que vai fazer com que ele interaja, que é a predisposição de ter os órgãos sensoriais, de já ter aqueles esquemas lá que, conforme forem se desequilibrando, vão assimilar e vão se acomodar, né, e aquilo vai formar a mente pouco a pouco, paulatinamente, através da interação com o meio. É assim que ele imagina que seja o funcionamento o funcionamento da mente. Também eu acredito nisso, né? Por isso que a minha afinidade por isso, e querer fazer esse vídeo esclarecendo sobre o novo inconsciente tem isso para trazer um embasamento teórico, para na hora que nós chegarmos, né, com o paciente, a gente saiba justificar por que nós estamos dando aquela interpretação teórica, né? Por que existe, né? A psicoeducação faz parte da abordagem de teoria cognitivo-comportamental. Esclarecer para a pessoa, dar o diagnóstico, é mais fácil para ela saber com o que está lutando, poder refletir sobre o pensamento que chega, poder flexibilizar e ver novas formas de agir, de se adaptar, o nosso papel enquanto terapeuta, para que ela possa ver de forma diferente, que vai ser o próximo teórico que eu vou falar, mas eu vou adiantar a teoria um pouco, mas será ele que vai nortear os próximos vídeos, que vai ser a teoria fundada por Aaron T. Beck, que ele era um psiquiatra, seguia uma orientação psicanalista ortodoxa, ele se formou em psicanálise também, e ele também era clínico, né? E conforme ele ia tratando, ele começou a perceber que ele não conseguia provar empiricamente o que a psicanálise alegava que era a causa da depressão,
O primeiro modelo cognitivista, ele vai, teoria cognitivo comportamental, ele vai falar sobre a depressão, mas depois abrange para os outros transtornos. Para a psicanálise, a depressão era causada por uma raiva direcionada para o próprio self. Essa é a hipótese psicanalítica. Só que o Aaron Beck, ele não conseguia, não percebia isso, ele não conseguia provar que isso acontecia. O que ele conseguiu perceber nas suas análises clínicas, quando ele estava ali, vendo a depressão se manifestando na frente dele, nos pacientes, ele começou a compreender e formou o que ele chamou de tríade cognitiva da depressão, que na verdade as pessoas interpretavam as situações, interpretavam elas e o mundo de uma forma distorcida, em um viés de tristeza. As pessoas depressivas interpretavam negativamente, como elas se viam, interpretavam negativamente como elas viam o futuro, o mundo. Essa era a tríade cognitiva dele, como elas interpretavam a si mesmo, o mundo, os outros e o futuro. Então isso era o que ele percebeu. E dependendo de como você vê uma situação, você pode sentir de forma diferente. O estresse, depende da percepção que nós temos daquela situação, que ela pode se tornar estressante. Nós podemos citar exemplo do estresse pós-traumático. Muitas pessoas são roubadas, mas nem todas desenvolvem o estresse pós-traumático. Então, dependendo de como que se interpreta, aí vai também pelas peculiaridades da própria pessoa, da genética, das situações que ela passou, que formaram o que o Aaron vai falar de crenças, que a gente poderia até fazer uma comparação aos esquemas, mas esquemas é só por uma questão de falar que existe uma estrutura interna, que já o Beck vai falar, que ele vai chamar de crenças, que existe uma estrutura interna que, conforme nós vamos interagindo com o mundo, vai se formando uma visão nossa de si, uma visão que nós teremos do mundo e dos outros, uma visão do nosso futuro. E ele vai distinguir as crenças nucleares e crenças intermediárias. Ele vai imaginar, ele vai, no pensamento dele, na teoria dele, que a depressão é causada ele faz um modelo, que é o modelo estresse-diatese, onde estão presentes a interação de fatores internos que, quando ativados por situações ambientais, geram interpretações ou pensamentos que influenciam as emoções, sentimentos e até reações fisiológicas. É isso que ele fala, que existe algo interno que interage com o meio, que aquela interação com o meio desperta aquilo, onde influenciam as emoções, os sentimentos e as reações fisiológicas. No caso da depressão, vai influenciar de forma negativa. Os fatores externos, por eles, são chamados de esquemas, e são como se fossem construtos internos, formados pela interação do indivíduo com o meio, bem como as tendências peculiares do indivíduo para resolver certos estímulos, responder a certos estímulos. Isso vai formar uma rede estruturada dentro do cérebro, vai formar conexões onde, dentro do cérebro, de neurônio por neurônio, onde o impulso vai passar e vai ser estimulado e vai nos dar a interpretação. Então, quando nós recebemos o estímulo, nós podemos receber um estímulo de nos deparar com uma cena, sei lá, um predador correndo atrás de nós. Então, o fato de ver aquilo vai estimular algo que vai jogar adrenalina, o olho vai influenciar, vai chegar lá na adrenal, vai ser captado pelo cérebro, que vai jogar na corrente sanguínea um neurotransmissor que vai chegar lá na adrenal, que está lá no rim, que vai liberar a adrenalina, que vai nos deixar em alerta para fugir, ou atacar, depende. Então, ele mostra que o externo vai influenciar isso, vai ter uma emoção, e dependendo que, se eu começar a sentir aquele, sem ter uma razão de ter visto, simplesmente me vinha um pensamento que eu posso ser atacado, e aquilo
vai ser inadequado, né? Então eu vou ficar sentindo aquele negócio, aquele pânico de morrer, então já será, né, o que a gente vai dominar síndrome do pânico, né, que é um medo súbito de morrer sem um perigo determinado, sem uma reação, sem um exame, né, clínico, sabendo que a pessoa pode morrer mesmo. Aí sim seria uma resposta adequada em morrer, mas não é o caso, né? Então existe, né, algo interno que interpreta uma situação diferente. Por exemplo, eu posso sentir um ataque cardíaco e de repente já pensar que eu vou morrer, e a percepção da taquicardia me traz o pensamento que eu vou morrer, e o pensamento que eu vou morrer é angustiante, vai jogar adrenalina no meu corpo, vai me deixar mais tenso, vai me fazer faltar ar. Então esses são os sintomas de síndrome do pânico. Eu vou descrever nos próximos vídeos, né, quando eu estiver falando do DSM, né, nós vamos falar sobre os sintomas, não é só de ansiedade, como está dito nos vídeos anteriores. São alguns tipos de ansiedade, e dependendo conforme a gente trata adequadamente, é possível uma melhora na qualidade de vida. E esse vídeo eu quero acabar ele falando das premissas que será o inconsciente cognitivo. O que essas ciências cognitivas vão colocar como norteamento para o funcionamento da mente. Isso, através dessas premissas, nós vamos poder deduzir várias outras, né, hipóteses, né? Quando eu for falando, já tem que estar aí essas 5 características. Elas têm que estar sempre sendo lembradas. Por exemplo, as metas, né? Quando a consciência for se libertar, né, dos processos automáticos, onde nós nos deparemos com uma situação e teremos que ter uma resposta diferente àquela situação, e teremos em prol de uma meta, né? Então isso será uma das características. Então eu vou citar as 5 características como norteamento do novo inconsciente, norteamento das ciências cognitivas. A primeira característica seria um conceito de regra para explicar o processamento cognitivo e do comportamento. Tem uma regra, né? Existe uma lógica naquilo, existe um procedimento, existe uma regra. A segunda referência é a adesão a uma visão construtivista dos processos cognitivos. Eles são paulatinamente construídos, eles não estão ali do nada. Tem o que é inato, mas conforme nós vamos interagindo com o meio ambiente, eles vão sendo construídos. Nós vamos nos adaptando, vamos desenvolvendo o nosso pensamento, vamos aprimorando a nossa inteligência. A terceira seria a concepção de que o comportamento humano é orientado a metas. Isso eu achei muito interessante, porque eu não acredito que a gente está simplesmente aqui parado e de repente acontece algo no ambiente e eu tenho estímulo. Eu acredito que o homem nós temos essa capacidade de raciocínio. Existe, algo interno nosso pessoal de cada atingir um objetivo, que eu vou falar na frente sobre o feedback ambiente, dando estímulo, e a gente buscando o que é para nós o caminho de cada um. No meu caso aqui é ser psicólogo, é levar a qualidade de vida, é ver o sofrimento do outro e não me conformar com isso, tentar por aqui chegar o mais longe possível. A quarta é a referência do sujeito, né, que esse foi o que eu disse agora. O sujeito não é reativo, né? Ele é ativo, ele não é reativo, que nem prega a tradição positivista. A quinta, que é a recuperação do conceito de consciência, né? A consciência para o novo inconsciente já vai ser aquela razão superior, aquilo aonde o nosso processamento automático que está no inconsciente, né, que vai libertar a consciência para outras atividades. Por exemplo, o que ocorre no inconsciente nosso é nos livrar das tarefas de rotina. Não preciso ficar pensando
Por exemplo, quando eu vou me levantar, eu simplesmente imagino, eu vou chegar ali na porta. Mas neste momento, esse pensamento de levantar ali tem um propósito de eu ir lá na porta e através do cérebro, né, que gerou o pensamento, vai ter um impulso elétrico que vai chegar lá no meu músculo. Eu não preciso pensar que eu vou levantar uma perna depois da outra e outra perna e chegar lá. Não, eu simplesmente tive a vontade, a consciência, vamos lá até a porta e ocorreu um processamento interno. Isso não está acontecendo dentro da minha consciência. Como essas informações, então isto é a característica do novo inconsciente. Existe um maior processamento de informação inconsciente e uma pequena parte que chega na consciência. Por isso que a metáfora do iceberg ela é válida, mas não como que é determinado, como que é determinado o funcionamento. A consciência já seria para nos libertar do processamento automático, para a gente poder imaginar, planejar, ou quando nós nos deparemos com algo inusitado, nós possamos usar a criatividade, podemos usar a imaginação para nos adaptar àquela nova situação e tomar uma atitude diferente, mas em busca de uma meta, que é o nosso desejo pessoal. E também levando em conta que o cognitivismo, o novo inconsciente vai se embasar epistemologicamente, no racionalismo crítico, no método hipotético dedutivo e na variável interveniente. Então, estas são as premissas. Agora eu ambientalizei como que surgiu, como que veio essa visão construtivista, interacionista, do que vai gerar o novo inconsciente. Lembrando que até 1980, quando se pensava em funcionamento da mente, já era automático pensar em Freud, mas agora a gente está com uma proposta alternativa, porque só o Freud não foi suficiente, porque como não é testável, eu fico assim tendo que acreditar através de uma fé, e isso só para mim não é suficiente. Eu preciso de ter uma conversa, estar interagindo com as outras ciências, onde o pensamento, acredito que seja realmente construído, ele não é estático, ele não foi formado lá e simplesmente parou, o homem vem se aperfeiçoando. Eu acreditei e vou me dedicar a este canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falarei mais especificamente sobre o novo inconsciente no próximo vídeo. Quero que vocês continuem aqui, venham na próxima semana, se inscrevam no canal, façam perguntas, interajam comigo. Vamos construir a psicologia, vamos torná-la algo acessível à população. Nós, enquanto psicólogos, ou mesmo a população em geral que queira buscar conhecimento, que queira achar um lugar onde ele possa conversar, onde possa nomear o seu sofrimento, saiba que a pessoa não precisa sofrer. Muito obrigado, se inscrevam no canal. Vamos lá, pessoal, vamos desenvolver a psicologia. Psicólogo Novaes, Porto Velho, Rondônia. Até a próxima semana. Muito obrigado.